nessa matéria, né, do estudo dos gases, a gente viu que é o PVT povotop, PV igual a NRT, tem a parte de teoria cinética dos gases, que é uma parte chatinha que relaciona o estudo dos gases com a termodinâmica, mas o filé é isso aqui, amigo, ó. Da parte feia que a gente acabou de ver, o que eu quero para a termodinâmica? Que tu saiba que a energia interna de um gás está relacionada com que tipo de energia? Cinética, energia cinética das moléculas. Essa energia é 3 meios de M, número de mols, R, constante universal, vezes T, temperatura em Kelvin. Se eu quero calcular uma variação dessa energia, o que eu faço? Delta U é a energia final menos a energia, vai ser 3 meios de nRT final menos 3 meios de nRT inicial. Tu concorda que o 3 meios, o N e o R dá para colocar em evidência nessa subtração? E aí vai ficar T final menos... Ou seja, para calcular uma variação da energia interna, basta fazer 3 meios de NR delta T. Faz sentido, gente? Se tu quer a energia num certo momento, tu usa a temperatura daquele momento. Se tu quer em outro momento, usa a temperatura do outro momento. Mas se tu quer medir a variação da energia, tu pega a variação da temperatura. Faz sentido? Tudo bem, né, galera? Variação é final menos inicial? Certo? Talvez a galera tenha ficado confusa por que depois disso surgiu isso, né? É só porque eu coloquei o 3 sobre 2, o N e o R, que vai ser igual nesse, N e evidência. E o ΔT ficou sozinho lá. Uma fórmula prática de calcular. Imagina se tu não sabe disso, calcula a energia no fim toda que estão trabalhando, calcula a energia no início toda que estão trabalhando e depois subtrai os dois números horríveis. Sendo que podia ter feito só uma continha usando o ΔT, né? Bom, só tem um detalhe. O que é essa coisa ali? É o gás. Lembra? É o gás. Esse cara, quero ver se tu lembra quem é. É o êmbolo. E o êmbolo é móvel. É o êmbolo móvel. Ele pode subir e descer que nem da seringa, lembra? Só que aqui o bacana é pensar dentro do motor do carro, né? Esse aqui é o cilindro do motor. Se for um carrinho 1000, o cilindro é pequenininho. Se for um 4.0, já é um cilindro bem maior. E ali está o pistão do motor. Tem gás ali dentro, certo? E nós vamos esquentar esse gás. Quando o gás se esquenta, as moléculas ficam mais agitadas. E aí quando as moléculas começam a se chocar com mais velocidade no êmbolo, o êmbolo é empurrado para cima e tende a subir. Tudo bem para vocês? Então o êmbolo subiu uma altura H. Como é que eu calculo quanto de energia o gás me entregou ao empurrar o êmbolo? É trabalho. Trabalho de uma força. Esse ano já rolou trabalho? No curso de vocês? Mas vai rolar. Trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Força foi para cima, né? O gás empurrou o êmbolo para cima, não é? E o deslocamento foi para cima. Qual é o ângulo entre a força e o deslocamento nesse caso? 0. Trabalho é igual. Geralmente tu mede a força que um gás exerce em um recipiente? Não, né? O que a gente sabe do gás que está em volta de ti? A pressão. A gente sabe a pressão. E o que é pressão mesmo? Pressão é força sobre área. Está dividido, passa. A força que um gás exerce no recipiente depende da pressão e da área. Deixa eu colocar no lugar da força P vezes A. É, né? Super honesto, né? Usei a definição de pressão, ó, sem sacanagem nenhuma. Vezes a altura, que é a distância, vezes o cosseno de 0. Só não entendi por que é 0, professor. Porque o deslocamento e a força estão para cima, ó. O ângulo é 0 entre os dois. O cosseno de 0 vale 1. Pessoal, se tu pega a área de um sólido geométrico e multiplica pela altura, a área da base vezes a altura, o que é isso? A área da base vezes a altura? Volume. Se tu quiser calcular o volume de ar nessa sala, tu pega a área do chão e multiplica pela altura. Pronto, vai dar em metros cúbicos o volume de ar que tem aqui dentro. Certo? Dá para calcular quanto tempo a gente sobreviveria se fôssemos trancados na sala, por exemplo. Certo? Bem importante esse cálculo, hein? Então, ó, lado vezes lado, calcula a área do chão. Área da base vezes a altura, calcula o volume do sólido geométrico. Quais sólidos geométricos, professor? Qualquer um, menos pirâmide e cone. Como é que é o volume da pirâmide e do cone? Vocês lembram? 1/3. Área da base vezes a altura dividido por
3. Revisamos volume de sólidos geométricos, hein? Como é que é o volume de um sólido geométrico? A área da base vezes a altura, muito obrigado. E se for cone ou pirâmide? Divide por 3 o resultado, simples assim, beleza? Ó, A vezes H é a área do êmbolo, que é redondo, vezes a altura que o êmbolo subiu. Isso dá esse volume da parte de cima, ó. Esse volume da parte de cima não é o aumento de volume do gás? Que o gás já tinha um volume, né? Isso aqui é o aumento de volume. Logo, A vezes H fica delta V. Esta é a fórmula para calcular o que mesmo? Trabalho realizado por um gás. Quando a gente fala a palavra trabalho na física, tem que vir o que na tua mente? Energia. Ô Anderson, eu já fiquei super decepcionado contigo, cara. Estava acabando uma aula, tu saiu, eu pedi, quem quiser sair, pode sair, tu saiu, agora tu rebenta com a minha aula desse jeito, cara. Foda, né, bicho? Beleza. Então vamos lá. Trabalho de um gás depende do quê? Pressão e da variação do volume. Quando o cara instala uma turbina no carro, o que acontece com a pressão dentro do motor? Aumenta, né? A turbina vai jogar mais ar para dentro do motor. O motor vai realizar mais trabalho com uma pressão maior? Vai, é claro. É por isso que o carro turbinado anda mais que o carro aspirado. Só que se tu botar muita pressão no motor, o motor que poderia durar 100 mil quilômetros pode ir para o pau em 5 mil quilômetros, né? Pode ir para o pau da noite para o dia, certo? Beleza. E a variação de volume do motor, quando o motor sobe e desce, isso tem a ver com 1.0, 2.0, 4.1, 6.3, como tem umas Mercedes por aí, de meio milhão, que é 6.3. Então, o que é isso? Isso é a variação de volume que vai ter dentro do motor. Quanto maior a cilindrada do motor, mais potente ele vai ser, mais trabalho ele vai poder realizar. Só que tem um detalhe, cara, o filé mignon da termodinâmica acontece quando tu entende a primeira lei da termodinâmica, que é o princípio de conservação, adivinha do quê? Da energia, princípio da conservação da energia. Quando tu esquenta o gás dentro de um motor, quando tu joga calor para dentro de um motor, o gás recebe esse calor e tende a se expandir. E quando um gás se expande, ele realiza. Só que para poder se expandir realizando o trabalho, a temperatura dele permaneceu a mesma? Não, certamente a temperatura aumentou porque ele recebeu calor. E se a temperatura aumentou, houve variação da energia cinética das moléculas, que a gente chama de energia interna. Ou seja, quando tu joga 1000 calorias de energia para um motor de combustão interna, tu vai obter de volta 1000 calorias na forma de trabalho? Não, que merda! Quando tu joga 1000 calorias de energia no motor, ele via de regra te devolve só umas 300 calorias na forma de trabalho. As outras 700 calorias malditas ficarão dentro da energia interna do gás. E o que a gente faz com o gás depois que a gente usou ele no motor? Joga na atmosfera. Ou seja, a cada 100 reais que tu coloca no motor de combustão interna, 70 saem pelo cano de descarga, esquentando o ar à tua volta. Só 30 faz o carro ir para frente e para trás. Uma merda. Provavelmente vocês na vida adulta, só alguns de vocês com mais dinheiro poderão ter carros com motores de combustão interna por prazer. Porque a maioria de nós, né, vamos ter que andar de carro elétrico, porque carro elétrico, a cada 100 reais de combustível que tu bota nele, 90 são usados para ir para cima e para baixo, só 10 são perdidos. Loucura, né? Certo? Então, lembrando, o calor que eu jogo para um gás se transformou em quê, pessoal? Que mal, né? Se transformou uma grande parte em energia interna. Que merda! Mas tem uma parte que é boa. Trabalho. Pensa bem, cara, isso aqui é um absurdo. Isso é óbvio, gente. A energia que eu jogo pro motor na forma de calor assume duas formas. Uma parte faz o gás se expandir, que é bom, faz o cilindro subir, faz o virabrequim do motor girar, faz a roda girar. Show! Mas para que o gás tivesse se expandido, as moléculas tiveram que aumentar de temperatura, de velocidade, ou seja, ficaram com uma parte da energia para elas. E não dá para aproveitar toda essa energia delas. Porém, antigamente, os motores
né, para poder ter 100 cavalos de potência, tinha que ser um motor bizarro, grande, um V8 4.0. Hoje em dia, com a melhor da tecnologia, né, a gente consegue fazer um carro 1000 ter 100 cavalos, né, e até mais se for necessário, certo? Então, primeira lei da termodinâmica é o princípio de conservação da energia. Tu pode olhar na apostila e pode ver Y, tá diferente na apostila. Sabe o que é? Quando os caras começaram a desenvolver os primeiros motores, eles não tinham se tocado que parte da energia ia ficar na energia interna, na energia interna do gás. Acabei de falar, cara, tem que lembrar. Acabei de falar. Eles achavam o seguinte, ó, cara, descobrimos o motor. Isso foi James Watt, o Watt lá, lembra do Watt? O Watt foi o cara que fez a primeira máquina a vapor que dava para vender, para alguém utilizar. Foi o cara que praticamente criou a Revolução Industrial, né? Depois dele, o mundo nunca mais foi o mesmo. A galera achava o seguinte, ó, se eu queimar lá tantas toneladas de carvão, vai gerar tanto de calor e o motor vai me devolver essa energia na forma de trabalho. Aí os caras iam lá e queimavam 1000 calorias de energia lá, liberavam com a queima de alguma coisa. E mediam quanto o motor estava devolvendo. O motor devolvia só 100 calorias. O que aconteceu com 900 calorias? Exatamente! O pessoal percebeu que a diferença entre o calor recebido e o trabalho era enorme. E a galera não sabia para onde é que estava indo essa energia. Ou se a gente não sabe para onde está indo, deve estar ficando presa dentro do gás. Vamos chamar isso de energia interna. Então, no início, o pessoal nem sabia o que era energia interna do gás. O pessoal só sabia que o gás estava roubando uma parte da energia para ele, mas não sabiam para onde estava indo. Só depois dos estudos da teoria cinética dos gases que a galera percebeu que o gás estava aumentando a temperatura das moléculas, aumentando a velocidade das moléculas, aumentando a energia cinética das moléculas. Então, originalmente, a primeira lei da termodinâmica é assim, ó. Variação da energia interna do gás é a quantidade de calor recebido menos o trabalho realizado. A diferença do que o gás recebeu e do que ele me devolveu é o que ele roubou de mim. Se ele roubou de mim e está dentro dele, energia interna. Aí só futuramente é que eles foram descobrir que a energia interna é do tipo cinética. Vocês prestam atenção mal, cara. Dá para perceber que quando eu preciso do feedback, eu vou pedir uma coisa que eu acabei de falar, a maioria não sabe. Sabe 3 ou 4. Tens que melhorar a tua capacidade de concentração e obtenção de informação. Claro que foi um mundo de informação, né? Mas foi agora, cara. Tens que olhar no quadro e tentar responder quando eu te pergunto. Show de bola. Amigo, coisas importantes que a UFSC adora cobrar. Quando a temperatura de um gás aumenta, o que acontece com a sua energia interna? Aumenta? Se esse número aqui aumenta, né? O resultado vai aumentar. Se a temperatura diminuir, a energia interna diminui. E se for uma transformação isotérmica, quanto é que fica a variação da energia interna? 0. Então, temperatura subiu, ΔU positivo. Se a temperatura desceu, ΔU negativo. Isotérmica, ΔU igual a 0. A UFSC às vezes só pergunta isso. Sobre termodinâmica, é correto afirmar, 0,1. Quando a temperatura de um gás aumenta, a sua energia interna diminui. Falso. Acabei de falar o contrário. Falso. É isso. Trabalho. Pressão pode ser negativa, pressão absoluta? O que é pressão? A pressão vem da onde? Vem do choque das moléculas contra uma parede, não é isso? Contra uma superfície. A molécula pode se chocar com uma superfície, agarrar a superfície e puxar a superfície? Não, a molécula não tem mão para se agarrar em nada. Concorda comigo? Ou seja, não tem essa história, tá? De um gás se chocar contra um recipiente e puxar ele. A história do vácuo, sabe a história do vácuo? Né? Aquela história do vácuo puxar as pessoas. Não existe isso, tá, gente? Na verdade é o gás que te empurrou pelo outro lado. Então tá isso com a moto. Nunca vais fazer isso porque tu tem bom senso, tu quer viver. Tá? Mas o teu amigo maluco pegou a moto dele, ele está lá a 1/10 de segundo da carroceria do caminhão. Ele está com a cara colada no caminhão, então se o caminhoneiro der um pum, ele morre. Tá beleza? Se o caminhoneiro peidar, ele morre. Pode ter certeza. Tu jamais vai fazer isso, mas tem cabeça de bagulho que ele faz. Não tem amor à vida e faz. Aí ele está lá. Por que dá? Seja assim, imagina, seja assim. Por que dá a sensação de o caminhão tá te puxando?
Porque quando o caminhão passou, ele não abriu um espaço na atmosfera para ele poder caber ali. Ele afastou o ar, não afastou? Fica tranquilo, sob controle. Afastou o ar. Depois que o ar foi afastado, o ar não tende a se fechar na traseira do caminhão de novo para ocupar o espaço que foi tirado dele. Só que ele está com a moto bem naquela região onde o ar está voltando para a sua posição. Só que na frente dele, o caminhão acabou de tirar praticamente todo o ar, então tem uma espécie de vácuo. Vácuo, caramba, senão o cara ia morrer asfixiado. Tá entendendo? Tá cheio de ar ali dentro, só que tem menos ar que nas costas dele. O ar que está nas costas dele já está com uma maior pressão, porque já se fechou. Ou seja, as moléculas na cara dele estão assim, e atrás dele. Como tem mais gasto, mais pressão atrás do que na frente, dá a sensação de ser um vácuo que está puxando ele. Beleza? Mas o vácuo não puxa nada. Por isso que na Lua é impossível tomar água usando canudinho. Porque tu não suga porcaria nenhuma. Tu só reduz a pressão de um dos lados. E aí se tiver pressão do outro, a pressão é que empurra o líquido para dentro de ti. Como na Lua não tem atmosfera, é impossível tomar água na Lua com canudinho. Beleza? Aliás, a água nem ficaria líquida na Lua, né? Só de tu abrir o copo d'água, evaporou na tua frente, certo? Porque a água não vai para o estado gasoso na Terra porque tem a atmosfera segurando ela ali, né? Show de bola. Galerinha, pressão absoluta pode ser negativa? Acabei de falar que pressão é sempre positiva. Professor, mas eu vi numa questão lá que deu uma pressão negativa. Só vai existir uma pressão negativa se for uma pressão barométrica, que a gente chama, uma pressão comparando uma com a outra. Por exemplo, vedamos a sala, dividimos a sala com uma parede hermeticamente fechada, porém transparente. Dá pra ver vocês. Só que eu vou pegar uma bomba e vou começar a tirar ar da parte de vocês. E vou jogar aqui pra gente. O que vai acontecer com a pressão aí na área de vocês? Vai começar a diminuir, né? E a pressão na minha região aumentar. E eu quero criar uma escala nova de pressão. A escala Asdrubals. E na escala Asdrubals de pressão, a pressão da nossa parte da sala vale 0. Então a pressão que está atuando aqui eu chamo de 0 Asdrubals. A pressão na área de vocês vai ser maior ou menor que 0 Asdrubal? Menor, vai ficar negativa a pressão na área de vocês, né? Mas é uma pressão absoluta ou relativa? Relativa à pressão do lado de cá. Entenderam como é que uma pressão pode ser negativa? Apenas se for uma pressão relativa. Aparente, tudo bem. Pressão absoluta pode ser negativa? Jamais. Já que esse número é sempre positivo, quem é que define o sinal do trabalho? O ΔV. Como que o ΔV fica positivo? Se o volume aumenta, quando é que o ΔV fica negativo? Se o volume diminui. Ou seja, um gás quando se expande, quando aumenta de volume, o trabalho é positivo. É o que acontece nos motores. O gás se expande, libera energia pra gente. E se um gás é comprimido, o trabalho é negativo. Me diz uma máquina onde um gás é comprimido. Começa com termina com pressor. Muito bem, compressor. O compressor te libera energia ou tu gasta energia para espremer o gás? Tu gasta, tem que ligar o compressor na tomada e ele vai armazenar energia espremendo o gás. Aliás, tem coisas que são esquisitas, sabe? Tem um sujeito que inventou um carro a ar comprimido há uns 10 anos atrás. Tu espreme ar, bota dentro do motor do carro e ele vai liberando essa pressão aos pouquinhos e usando essa pressão para se movimentar. Ele consome baixíssima energia, é prático de construir e o escambau, só que ainda não vingou. Não sei porquê. Imagina, carro a ar comprimido. Tu vai no posto, bota ar comprimido no teu carro, vai, volta para casa, anda vários quilômetros, depois tu vai comprime ar de novo, joga dentro e vai liberando ar depois de novo para a atmosfera. Engraçado, por que ideias tão boas assim não vingam, né? Acho que tem gente ganhando muito dinheiro com essa história, cara. Eu acho. Mas é só uma dúvida. Ó, galerinha, tarefa mínima dessa parte é só arriscar os exercícios da página 115. Não, 115 não. Ainda não falei de umas coisas importantes ali. Ó, dá para arriscar a página 111 de tarefa mínima. Página 111 é a tarefa mínima. Valeu, galera! Obrigado pela atenção. Fala, amigo.